Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no nosso canal. Jesus vem, o tempo acabou. Para você que não me conhece, meu nome é Alessandra e eu gostaria de pedir para vocês mais uma vez que não são inscritos no meu canal, que se inscrevam no meu canal, que ativem os sininhos das notificações para que você receba sempre vídeos novos, né, que forem colocados no canal. E se você gostar do estudo, que você possa dar like. E fazendo um comentário breve, né, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância para você e possa levá-lo a mais pessoas, ele seja recomendado a mais pessoas. Desde já eu agradeço, Deus abençoe a todos. Bom, como eu havia prometido, né, eu vou falar sobre o avivamento, né, da igreja nesses últimos dias. Esse é um vídeo que eu não achei que fosse fazer, né, porque eu sempre fui muito cética a respeito do avivamento. Eu ouvia falar de um tempo para cá sobre o avivamento, né, que iria acontecer na igreja, principalmente na igreja do Brasil, e coisa e tal, e eu pensava, eu não acredito nisso. Um avivamento no meio de tudo que a gente está vendo, para mim o avivamento da igreja, esse citado, como as pessoas estavam falando, ele não cabia, né, nos últimos dias que nós estamos vivendo, nem nas profecias, ele não se encaixava, porque eu falei, como um avivamento no meio de tudo que está acontecendo, no meio de toda a confusão, de todo o conflito, de todo o caos que está se armando, catástrofes climáticas, os senhores do mundo tomando conta de sistemas, de países, do sistema religioso, de tudo. Eu falei, isso não cabe, eu não conseguia compreender de forma nenhuma um avivamento nos últimos dias. E o Senhor sabe disso. Já há muito tempo que eu penso que avivamento não poderia existir, que não caberia neste último momento. Só que, assim como tudo aquilo que me mostram, eu escuto, né? Profecias, sonhos e visões, porque primeiro que eu acredito que profecias, sonhos e visões são bíblicas, porque está escrito na palavra, mas eu também sei que sonhos, visões, profecias, elas têm sido faladas e têm sido usadas como uma forma assim de que muito engano tem vindo através disso, né? Minha intenção aqui não é criticar ninguém, nem coisa nenhuma, mas é falar daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. Há muito tempo eu já tinha proposto no meu coração que eu não acreditaria mais nas profecias, sonhos e visões da forma que eu acreditei durante um tempo, alguns anos atrás, porque fazem já 10 anos que o Senhor me despertou, né, para que eu observasse os acontecimentos dos últimos dias. Foi em 2013, quando o Papa saiu, né, e o outro foi colocado no lugar, e ele falou para mim prestar atenção que estava começando a acontecer as coisas que iriam chegar ao culminar dos últimos dias. E eu comecei a prestar atenção, daí eu comecei a estudar muitas coisas, profecias, e eu comecei a assistir sonhos e visões. E nesse tempo eu vi 90% dos sonhos e visões e das profecias faladas não se cumprirem. Profecias, sonhos e visões que a gente ouvia, a gente falava para outras pessoas, a gente dizia que ia acontecer, a gente repetia, né, com datas, olha, vai acontecer catástrofes, olha, vai acontecer isso, olha, vai acontecer aquilo, e não acontecia. E eu propus no meu coração que não mais eu acreditaria da forma que eu acreditava, mas que primeiro eu ia ouvir, depois eu ia analisar pela palavra, e mediante aquilo bater com a palavra, eu iria armazenar, deixar armazenado, para que eu veja. Se cumpriu, glória a Deus, veio do Senhor. Se não se cumpriu, amém, não veio do Senhor. E foi isso que eu comecei a fazer, e que eu iria colocar ia colocar o meu ímpeto de realmente me debruçar na palavra, que a palavra seria a minha diretriz, que as profecias que eu seguiria a partir daquele momento, cabalmente seria analisar a palavra de Deus, e não mais como eu estava fazendo, porque eu vi também muitos canais terminarem, eu vi muitas pessoas desistirem da fé, eu vi muita coisa acontecer nesse período, e eu sei que muitas pessoas que também são antigas também viram tudo isso acontecer. Então, eu propus no meu coração que eu não mais faria as coisas do jeito que eu estava fazendo. E dali para cá foi assim que eu fiz. Mas eu escuto sonhos, visões e profecias. Tudo que vocês imaginarem que está sendo falado, eu escuto e eu sei, né? Aí eu uso aquilo que eu estou falando. Analiso, tem coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, eu já dispenso. Aquilo que tem a ver, eu coloco lá na minha prateleirinha e armazeno. E assim aconteceu, né, com várias e várias profecias a respeito do avivamento. E de um tempo para cá, estava se falando muito mais sobre avivamento, né?
de algum tempo para cá. E teve um pastor brasileiro que mora nos Estados Unidos, né, que algum tempo atrás falou a respeito de uma profecia de que o avivamento tinha começado nos Estados Unidos e de que essa nuvem de avivamento estaria vindo para o Brasil e que teria um acontecimento que faria com que se iniciasse este avivamento. E esse acontecimento seria a morte do rei Pelé, o rei do futebol. Na época eu ouvi, fiquei na minha, falei, tá bom, né, vamos observar. Eu não acredito que caiba avivamento nesses últimos tempos. E depois que foi passando o tempo, que as coisas foram piorando, aí que eu falava, gente, avivamento como? Como vai haver avivamento no meio de uma igreja que está totalmente com igrejas grandiosas corrompidas, no meio de um caos, tudo acontecendo de forma a se iniciar o reino do anticristo, tudo se encaixando, os senhores do mundo comandando tudo. Como um avivamento no meio dessa situação? E eu, sinceramente, não acreditava, mas, né, como eu falei, estava observando. Aí, teve esse tempo agora para trás, que novamente o Pelé ficou doente não, piorou, né, e eu estou observando, né, com tudo que aconteceu no Brasil, que está acontecendo no Brasil, né, com tantas profecias que não se cumpriram, eu estou só observando tudo, porque a minha função não é falar, não é criticar, não é falar de ninguém, eu não tenho esse propósito, não é isso que eu entendo que seja de Deus, mas analisar e julgar as profecias, e é o que eu faço. Eu analiso e julgo as profecias. Não se cumpriu, não veio de Deus. Se cumpriu, veio de Deus. A pessoa que falou, eu já não me diz respeito. Não conheço, não sei a vida que tem, não tenho nada para falar das pessoas, né? Tá bom. Aí, quando aconteceu agora no último dia 28 de dezembro, eu assisti um corte de um vídeo de uma profecia de uma missionária também brasileira muito famosa, que quando eu falar sobre profecias muitos vão saber quem é, né? Que ela falou no ano de 2021, acho que foi por volta de outubro, não tenho certeza agora, que ela estava fazendo uma pregação e do nada ela para e começa a falar 29 de dezembro, que ia ter um acontecimento que muitos iam se lembrar. Ela disse que não sabia o ano, mas que 29 de dezembro seria uma data a ser lembrada. Passou 2021, nada aconteceu, e aí calhou de no dia 28 ter um cortes, eu coloquei, e era sobre isso que ela estava falando, né? Como eu falei, eu assisto sonhos, visões e profecias. Não tenho problema nenhum com isso, até porque eu também acredito e também tive sonhos em 2021, meu filho teve sonhos em 2021, eu tenho sonhos e profecias e experiências de audição que Deus me deu colocadas no meu canal e eu acredito, muitas se cumpriram, outras estão se caminhando a se cumprir, eu analiso tudo, sim, né? Do mesmo jeito que eu analiso de outras pessoas, porque eu falo isso no meu canal, se não se cumprir não foi Deus, se cumprir foi Deus, né? E aí eu estava ouvindo ela falar, e aí justamente foi nessa, ela começou a falar, e aí eu, naquele dia, do dia 28 para o dia 29, eu fui dormir com a voz dela repetindo aquilo na minha cabeça, 29 de dezembro, 29 de dezembro, 29 de dezembro, e aí eu falei, né, não vai acontecer nada, amanhã passa o dia 29 e não acontece nada, né, eu só cismei porque a voz dela se repetindo, realmente ecoando, a gente fica com ela na cabeça, eu pensei, né, e tudo bem. Amanheceu o dia 29, decorrendo o dia, tá tudo certo. E quando eu vi a notícia da morte do Pelé, aí aquilo me impactou e eu fiquei pensando, opa, ele morreu. A profecia do pastor se cumpriu. Será isso ou não? É o início do avivamento? Fiquei pensando eu. Ou não cabe um avivamento agora? E aquilo me incomodou. E justamente no dia 29 de dezembro eu fiquei pensando, meu Deus. E eu pensei, tem mais ou menos 1 ano e meio que esse pastor falou essa profecia e fui atrás de ouvir de novo, né, a profecia desse pastor. E aí eu vi que faziam 2 anos e meio já, tinha passado bastante tempo já sobre, que ele tinha falado sobre essa profecia. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? E aí comecei a orar a Deus, Senhor, como avivamento, como nós estamos vivendo um caos. O Senhor tem me mostrado que nós estamos chegando nos últimos momentos, que o arrebatamento da igreja está próximo. Como avivamento não cabe, Senhor. Se o Senhor não me mostrar, como que eu vou entender? O Senhor tem me mostrado na tua palavra tantas coisas, como um avivamento. E aí, já no finalzinho da noite, já bem no finalzinho da noite, eu tinha ido tomar meu banho, eu estava questionando a Deus, e aí Deus falou para mim, presta atenção. Ele sempre fala, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Como era a vida dos profetas quando eles pregavam?
Como que eles estavam? Aí eu pensei, bom, no meio do caos. Eles pregavam no meio do caos. Israel subjugada, Israel numa situação terrível, muitas vezes sendo sitiada, ou então já no exílio em muitas situações, e os profetas pregavam no meio do caos. Eu falei, tá certo, Senhor, e aí? Tá, mas está faltando alguma coisa. E aí ele continuou. Como o Senhor Jesus pregou? Aí eu falei, no meio do caos. Porque o Senhor Jesus começou o ministério dele quando Israel estava dominada por Roma, né? E totalmente vulnerável o povo na fome, na miséria, na situação de doença. Eles não tinham liberdade, eles eram um país escravo, né? Na mão de um sistema político grandioso da época, né? E eu fiquei pensando, Senhor, e o Senhor Jesus começou a pregar no meio do caos. Eu falei, tá certo, Senhor. Mais uma. E aí, eu fui deitar já, e Deus falou assim para mim, eu estava indo deitar, né? E o Senhor falou assim para mim, vai ler Atos dos Apóstolos. Aí eu, opa, tá bom, vou ler Atos dos Apóstolos. E eu abri para ler Atos dos Apóstolos e comecei a folhear e a ler. E aí o Senhor estava me falando como a igreja se iniciou. Eu falei, no meio do caos. Realmente, como era a situação geopolítica do país de Israel e todo o contexto que eles estavam vivendo naquele período. Eu falei, naquela época o povo de Israel estava vivendo situações de levantes populares com líderes que queriam levar a libertação do povo de Israel por meio de guerra. Eles queriam tomar o poder de Israel da mão de Roma, mas eles achavam que era por guerras, por levantes. Quantos morreram, quantos foram presos? Um desses mesmo era Barrabás, né? Que estava preso e com certeza ele ia ser levado à morte, foi livre porque o Senhor Jesus, né, tomou o lugar dele, que ele também era um desses líderes de levantes populares que estavam sempre lutando contra Roma, tentando libertar o povo de Israel de Roma, porque eles estavam revoltados, porque eles viviam numa situação de caos, uma situação terrível, numa situação muito difícil. Aí eu falei, realmente. Aí eu anotei aqui para vocês algumas coisas que eu li lá em Atos dos Apóstolos, que eu não vou ler porque é grande, mas eu anotei alguns versículos de Atos. Atos 2, 37 a 39, fala a respeito da conversão. Quando Pedro e a igreja receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Pedro ele fez uma primeira pregação, e nesta pregação aqui fala que se converteram 3.000 pessoas, né? 3.000 pessoas se converteram naquela primeira pregação, isso que é uma pregação, né, de avivamento. Depois, Atos 4, do 1 ao 5, Pedro e João presos, né? Atos 5, 12, muitos milagres acontecendo. Atos 7, 54, a morte de Estevão. Estevão morreu apedrejado, glorificando a Deus e vendo os céus abertos, totalmente cheio do Espírito Santo. Atos 11, 27, a grande fome, é outra parte que eu achei interessante de falar, porque fome, porque nós sabemos que estamos entrando no período da fome, né? Como eu já li, né? Que o terceiro selo da fome já foi aberto, e é isso que a gente está vendo, que a fome está começando a aumentar no mundo e que a igreja vive este momento da fome. Eu vou explicar isso mais para frente. Tá, aí eu fui ler Atos dos Apóstolos, deitei e fui dormir com aquilo tudo na minha cabeça. Falei, Senhor, realmente tudo começou no meio do caos. Acordei de madrugada com o Espírito Santo na minha cabeça falando, chuva temporã, chuva serôdia, chuva temporã, chuva serôdia. Eu tive vontade de me levantar de madrugada mesmo para ir pesquisar sobre o assunto, mas eu tive que me conter, já era de madrugada, minha família estava dormindo, minha esposa estava dormindo, e eu pensei, não, vou esperar, né? De manhã eu faço isso. E quando foi de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a respeito da chuva temporã. Eu estou com um estudo sobre isso aqui que eu vou ler para vocês agora, certo? Só um minutinho que eu vou ler para vocês. Aqui. A chuva serôdia e a chuva temporã. Chuva serôdia e chuva temporã são expressões bíblicas que designam o período chuvoso na Palestina. A chuva temporã significa o período chuvoso que ocorre
no outono. Já a chuva serôdia significa o período chuvoso que ocorre na primavera. A expressão chuva temporã, traduzida do hebraico, ela indica chuva precoce. Já a expressão chuva serôdia, traduzida do hebraico, ela transmite o significado de chuva da primavera ou última chuva. E aí o Senhor ministrou ao meu coração quando eu estava lendo. Quem foi a chuva temporã? Quem foi a chuva temporã? Foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi a chuva temporã. A sua pregação, os 3 anos que o Senhor Jesus pregou, aproximadamente, a Bíblia não fala o tempo que ele pregou, mas a gente acredita, que ele pregou, o ministério do Senhor Jesus foi a chuva temporã. Ou seja, a chuva que caía no outono, ou cai ainda no outono, né, lá na Palestina, nas terras de Israel, que é um lugar deserto, para preparar o terreno para o plantio das sementes, para que a terra estivesse úmida para o plantio das sementes. Então, para o plantio das sementes da igreja, que ia se iniciar com a igreja, o Senhor Jesus foi a chuva temporã. E aí eu vou continuar lendo para vocês. Algumas traduções bíblicas também usam a expressão chuva temporã e chuva serôdia para traduzir os termos gregos próimos e ópsimos em Tiago 5,7. Outras simplesmente traduzem esses termos como as primeiras e as últimas chuvas. Então, se as primeiras chuvas foram o Senhor Jesus pregando, quando vai cair a última chuva? A chuva serôdia começou a cair. Essa chuva é a chuva que vai preparar a igreja para o arrebatamento, que vai preparar ou vai fazer com que os grãos do trigo se amadureçam para sermos colhidos ou arrebatados. E mais uma vez, o período agrícola de Israel sendo citado, as chuvas. Eu já falei de plantação, já falei de colheita, já falei de tudo com relação à igreja, ao arrebatamento e ao plano de salvação de Deus. E realmente, mais um ponto que se encaixa nisso, certo? Só um minutinho. Ok, vamos continuar. Então, a gente vai ler agora Tiago no capítulo 7. Tiago no capítulo 7. A gente vai para Tiago, para a gente entender o que está falando em Tiago no capítulo 7. Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, nós que temos procurado ter paciência, esperando o momento do arrebatamento da igreja ou do Senhor vir buscar a sua igreja, chegamos ao momento desta chuva, a chuva serôdia, a chuva que Deus derrama sobre a terra para cumprir a profecia que Deus diz, que vai arrebatar a igreja e que vai avivar a igreja antes do arrebatamento. Isso é glorioso, gente, mas vamos continuar. A chuva serôdia e a chuva temporã, bem como qualquer outra condição climática e atmosféricas, são controladas por Deus. A Bíblia diz que Ele é quem envia ou retém as chuvas, Levíticos 26, 4 e Salmos 147, 8. Eu não vou ler essas passagens, mas se vocês quiserem anotar, tá bom? Levíticos 26, 4 e Salmos 147, 8, tá? Vamos continuar. A importância das chuvas temporã e serôdia. A chuva temporã e a chuva serôdia aparecem em repetidas referências bíblicas. Essas referências enfatizam o caráter crucial de cada uma delas para a agricultura. Através de Moisés, Deus disse aos israelitas: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais os vossos grãos e o vosso mosto e o vosso azeite. Gente, grãos. Se a igreja é o trigo, nós somos o grão do trigo, certo? E essa situação aqui do vosso mosto e do vosso azeite? Eu achei assim essa colocação interessantíssima. Isso está em Deuteronômio 11, 14, né? E aí isso fez me lembrar justamente de Apocalipse no capítulo 6, quando fala-se sobre o terceiro selo, a fome. E aí eu vou ler para vocês aqui, Apocalipse 6, no versículo 6. E ouvi uma voz como voz do meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário,
3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, a carestia, a fome sendo citada neste versículo, nós sabemos que o terceiro selo é o selo da fome, né? E não danifiqueis o azeite e o vinho. Azeite e vinho. Aí eu fui pesquisar aqui, como estava falando aqui, para que recolhais os vossos grãos e o vosso mosto e o vosso azeite, no Deuteronômio 11, 14. Eu fui ver o que é mosto. Mosto é o suco da uva, né? O suco da uva e o azeite, ou o vinho e o azeite, que é a representação de quem, gente? Da igreja. Porque a igreja, além de ser representada pelo trigo, né? Pelo grão de trigo, ela também é representada pelo azeite e pelo vinho. Então, o que o Senhor estava querendo nos dizer? Que mesmo em meios a toda situação que está próximo de chegar, que a igreja já está vendo, que é o início da fome na terra, que a abertura do terceiro selo, o primeiro, o segundo e o terceiro já se abriram, e nós já estamos no início da abertura do quarto, tudo já está se desenrolando, que a igreja veria fome, mas que a fome não destruiria a igreja, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aí você fala para mim, mas como assim a igreja vai viver a fome? Como assim? Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 7, no capítulo 7, 9, fala da visão dos glorificados, que eu tenho afirmado que aqui é a igreja do Senhor Jesus que é arrebatada, né? Se a gente vai continuar aqui, vai ler no versículo 16, no 7:16, está escrito assim, ó: jamais terão fome, está falando da igreja aqui, ou desses glorificados aqui. Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Então, a igreja viu a fome e sentiu a fome, a igreja viu a sede e sentiu a sede, a igreja viu o sol aumentar o seu calor e sentiu este calor. Nós estamos vendo o cumprimento das profecias, porque essa caloria do sol, além de a gente saber que o sol está sofrendo mudanças, né, que estão acontecendo no sol, nós sabemos também que se realmente os polos magnéticos da Terra estão se invertendo, não só as catástrofes climáticas que estão aumentando, estão fazendo jus a esta afirmação e que estão aumentando cada dia mais e que fazem jus também às catástrofes que se desenrolam dentro da grande tribulação, que seria toda essa mudança dos polos magnéticos se intensificando a cada dia, e nós já estamos vendo isso acontecer, que quando os polos magnéticos da Terra viram que existe a proteção que impede com que o Sol venha nos danificar as nossas vidas, ela é diminuída. E se isso acontece, então o Sol aumenta, o calor do Sol aumenta e a igreja vai ver sede, porque o que acontece quando o Sol fica excessivo? Seca, né? A água seca. Nós já não estamos vendo isso acontecer. O verão do ano passado na Europa fez o quê? Matou mais de 15 mil pessoas, pelo menos é isso que saiu nas reportagens, né? Já existem rios em vários países secos. O Eufrates mesmo está se secando para se mostrar que a profecia de que ele há de secar totalmente na grande tribulação vai se cumprir. Tudo está se cumprindo, eu tenho falado sobre isso, né? Então a gente vê que tudo está se cumprindo. Eu vou continuar lendo aqui para vocês, né? Mais tarde, o profeta Jeremias repreendeu o povo por não dizer em seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá a chuva temporã e a chuva serôdia a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Como que é o nome da festa da colheita do trigo, ou do Pentecostes? Não é a festa das semanas? E olha o que está escrito aqui: e nos conserva as semanas determinadas das cegas. Jeremias 5:24. Então a gente sabe que a chuva temporã, que representou o Senhor Jesus, iniciando a pregação para preparar a terra, para que as sementes da igreja, ao início da plantação da igreja começasse, ela seria terminada com a chuva serôdia, que serve para fazer com que os grãos amadureçam, né? Que a plantação realmente ela vingue, né? A gente pode dizer assim, né? E ela faz o quê? E nos conserva as semanas determinadas da cega, apontando para a festa das semanas ou para a festa de Pentecostes. Vamos continuar. A chuva temporã que cai no outono, especialmente no final de outubro, prepara o terreno para ser lavrado e semeado, né? O Senhor Jesus pregando para preparar o terreno para ser lavrado e semeado.
Ela também é responsável por irrigar os campos recém-semeados. Já a chuva serôdia, que cai na primavera, principalmente entre os meses de março e maio, é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Foi o que eu acabei de falar, né? Oséias 6,3 e Zacarias 10,1. Se na ausência da chuva temporã o solo fica muito prejudicado, sem a chuva serôdia, todo cultivo fica seriamente ameaçado. Todo cultivo fica seriamente ameaçado. Gente, vocês conseguem compreender que sem a chuva serôdia, as culturas agrícolas da Palestina e da região da terra de Israel ficariam totalmente ameaçadas? Então, a chuva serôdia é necessária para que a colheita do trigo ou da igreja aconteça. O Senhor Jesus sabe que precisa acontecer esse avivamento, pois se ele não acontecer, quem será salvo? Poucos seriam salvos, mas ele quer fazer com que este último avivamento venha trazer salvação a todo aquele que abrir o seu coração. Mas só que se nós pararmos para pensar, o Senhor Jesus, quando ele pregou na terra, quando ele começou, quando ele foi a chuva temporã, ele pegou no período em que Israel estava com o seu sistema religioso totalmente corrompido. Ele não pregou dentro do sistema religioso, não. Ele trouxe o avivamento, aquele avivamento no meio do povo de Israel para o início da igreja, ele trouxe aquele avivamento para que no meio do povo se iniciasse a transformação ou a preparação para o início da igreja. Não no meio do sistema religioso corrompido, totalmente voltado ao dinheiro, misturado com a política, misturado com a corrupção moral. Então, o sistema religioso não viu avivamento. Eles não viram nada. E como está a igreja hoje? Grandes ministérios, o sistema religioso do mundo, a igreja conhecida como sistema religioso do mundo, totalmente corrompido. E eu não estou aqui querendo dizer que não existem igrejas que ainda vivem o evangelho verdadeiro, mas o sistema religioso, as grandes igrejas, não só no Brasil, mas como no mundo, totalmente corrompidas, pregando um evangelho totalmente torto, totalmente errado, um evangelho que está misturando o santo ao profano, misturados com política, misturados com interesses pessoais, com interesses financeiros. A igreja se corrompeu, a igreja morna, a igreja dos últimos dias, ela está corrompida e ela não pode ser arrebatada. E quando a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 3, que Deus fala, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas e não fiques nu, né? E ouro refinado pelo fogo, aliás, e colírio nos olhos para que vejas. Ele está convidando aqueles que estão no meio da igreja morna para que vivam este avivamento, para que se deixem avivar por este avivamento, que Deus não vai trazer dentro dos sistemas grandiosos, religiosos grandiosos, ele vai trazer no meio do povo. Deus tem separado os seus, aqueles do meio do povo, em que ele encontrou corações sinceros para usar para este avivamento dos últimos dias, para derramar o Espírito Santo de graça dele, para trazer a grandiosa promessa de que as obras que nós faremos serão iguais ou maiores do que as deles. Então nós veremos no meio do caos, no meio da catástrofe, no meio da fome, no meio da sede, no meio do sistema do anticristo já prestes a ser implantado, a igreja dos últimos dias pregará a palavra e nós veremos curas, nós veremos milagres, nós veremos o manifestar do poder de Deus gloriosamente no meio do caos. É isso que o Senhor tem me mostrado e eu vou continuar mostrando para vocês. Eu li aqui, deixa eu ver. Algumas passagens bíblicas falam da chuva temporã e da chuva serôdia de forma figurada e simbólica. O escritor de Provérbios, por exemplo, compara a benevolência do rei à nuvem de chuva serôdia, que é responsável por promover a umidade necessária para fazer se desenvolver as espigas de cereal ao amadurecerem. Então, para se desenvolver as espigas de forma perfeita, quando elas estão se amadurecendo, precisa da chuva serôdia. E em Provérbios 16:15, a gente vai lá ver o que está escrito lá agora. Provérbios 16:15. Vamos ver o que o Senhor está falando para nós.
Olha só, preste atenção, gente. O semblante alegre do rei significa a vida. Quem é o nosso rei? Que alegra o seu semblante. E este semblante alegre é a vida que vai ser derramada sobre nós, ou que está sendo derramada sobre nós. É o Senhor Jesus, sabendo que está se aproximando o momento dele tomar a igreja. Vamos continuar. E como a nuvem que traz chuva serôdia. Aliás, o semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Então, o avivamento que começamos a viver a partir deste momento é a benevolência do nosso rei, que está trazendo para nós a chuva serôdia. E aí, mesmo em meio a tudo isso, o Senhor ainda me levou para Joel. Joel, eu vou ler para vocês Joel. A gente vai para Joel no capítulo 2. A gente sabe que Joel 2:28 fala da igreja, né? Que 2:28, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito, desculpa, gente, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e assim vai. A gente sabe que aqui é o início da igreja. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, quando se iniciou a igreja no dia de Pentecostes. Isso foi afirmado por Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, né? Que ali começava os últimos dias, ali se iniciou, ali começava a se cumprir essa profecia, que vai passar o tempo da igreja, e aqui embaixo, no arrebatamento, que eu falo que é no 6º selo, fala assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o início e o arrebatamento da igreja sendo citado aqui, interessantemente e de forma codificada. Só que aí Deus me levou para Joel, no capítulo 2, do versículo 23 e no versículo 24, e aí eu fiquei mais impressionada ainda, preste atenção. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, se regozijai no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. De novo o vinho e o óleo. De novo a igreja aqui simbolicamente sendo citada. A igreja se iniciando, ó. E as eiras se encherão de trigo, a igreja. E os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Vinho e óleo, igreja sendo de novo representada. E como se iniciaria a igreja? Que está aqui no 2, do 23 e 24, e logo em seguida no 28, a igreja se inicia com a chuva temporã, o Senhor Jesus, pregando para preparar o plantio da igreja, e a chuva serôdia, as últimas chuvas. A igreja sendo usada, ou a igreja, o povo, né? A igreja fiel, aqueles cujo coração é sincero, sendo usados para pregarem, né? Este evangelho, esta palavra, para levarem e mostrarem o poder do nosso Deus e trazerem muitos que ainda não se converteram a se amadureceram, ou muitos que estão ainda aí, talvez cansados, talvez sem forças, trazerem para que eles tenham os seus grãos amadurecidos, para que essa colheita possa ser feita de forma perfeita. Então eu achei assim isso glorioso, porque Joel, que fala da igreja no versículo 28, 2:28, fala do início dela também como chuva temporã e chuva serôdia no capítulo 23, no versículo 23 e 24 do mesmo capítulo, do capítulo 2. Eu tenho mais algumas coisas para mostrar aqui para vocês. Ó. O profeta Oséias também aplicou o conceito de chuva serôdia de forma figurada em sua profecia, para falar da confiabilidade de Deus. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Já Tiago faz um paralelo entre a espera pela chuva temporã, né? E pela chuva serôdia. Aí eu já li para vocês, né? Tiago no capítulo 5 e 11. Vamos ver aqui. Ele diz que assim como o agricultor aguarda pacientemente que os seus campos recebam a chuva temporã e a chuva serôdia, assim também os crentes verdadeiros devem aguardar com paciência a vinda do Senhor. Eu já tinha lido esse versículo para vocês. Então, o que nós estamos vendo?
que o último avivamento para o arrebatamento da igreja vem, se iniciou ou está se iniciando e vai se desenrolar no meio do caos. Nós sabemos que esse ano de 2023 começou com tudo nos apontando que as coisas vão se tornar muito difíceis, com o governo, com o sistema, com as coisas que a igreja vai ter que enfrentar, com perseguições, com dificuldades, com fome, com crise financeira e sabe-se mais lá o que virá sobre nós, imposto pelo governo, pelos governos ligados já ao sistema do anticristo. E toda a perseguição que a igreja vai ver, o calor do sol e tudo mais. O Senhor Jesus, ele envia o avivamento para que, no meio do caos, a igreja se desenvolva. E aqueles que ainda não se converteram, ou que estão fracos, possam se renovar. Que a igreja possa ser preparada. E para que aqueles que estão nessa terra vejam o poder de Deus. Esta será a igreja invisível, que vai se desenvolver e que vai trazer um glorioso avivamento do poder de Deus no meio desta terra. Não, volto a dizer, no meio dos sistemas religiosos grandiosos, que talvez muitos nem vejam o que está acontecendo, mas em corações sinceros, em corações quebrantados, em servos que Deus encontrou espaço para usar, para chamar, para encher com o Espírito Santo e para fazer este último avivamento, ou este último investimento do Senhor Jesus na igreja dele, para o arrebatamento da igreja desta terra. Vamos nos fortalecer, vamos buscar, vamos desejar ardentemente ser servos do Senhor para este avivamento, sermos instrumento do Senhor para este avivamento, porque Ele me mostrou e está me mostrando que no meio do caos Ele trará vida. Sim, no meio do aperto Ele vem. Foi isso que Ele me falou em 2021, em setembro de 2021, quando Ele me deu aquela palavra de Senaqueribe. E eu vou colocar aqui no final desse vídeo, depois do vídeo que eu falo a respeito de Senaqueribe, de que Ele me deu como experiência de audição, né? E que Ele justamente falou que no meio do aperto, que nós confiássemos nele, os fiéis, porque Ele vem. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.